Ele deixou a esposa pela amante grávida, mas ela era a única que sabia que ele era estéril, e o que fez depois chocou a todos. As luzes douradas do fim de tarde em Ipanema entravam pelas janelas panorâmicas da galeria, pintando os quadros e as esculturas com uma aura quase mágica. Marina Campos movia-se por aquele espaço como uma maestrina regendo uma orquestra silenciosa. Cada peça, cada artista, cada ponto de luz havia sido escolhido por ela, com a precisão de quem entende que a arte não é apenas o que se vê, mas o que se sente. A galeria era seu santuário, um reflexo de sua alma sensível e de um bom gosto que se tornara sua assinatura no competitivo circuito de arte do Rio de Janeiro. Para o mundo exterior, ela e seu marido, Henrique Duarte, eram a personificação do sucesso. Ele, um tubarão do mercado imobiliário, um homem cuja ambição parecia talhada em mármore, com um sorriso que abria portas e um olhar que fechava negócios multimilionários. Juntos, formavam o tipo de casal que estampava colunas sociais, sempre impecáveis, sempre sorrindo. A imagem perfeita de uma felicidade construída sobre alicerces de poder e beleza. Contudo, por trás da fachada de concreto e vidro dos empreendimentos de Henrique e das telas vibrantes da galeria de Marina, existia um silêncio. Um vazio que ecoava nos cômodos amplos da cobertura na Vieira Souto. Um espaço que nenhum objeto de design ou obra de arte conseguia preencher. Era a ausência de um riso infantil, do som de pequenos passos correndo pelo corredor. Há anos, a vida do casal era ritmada por um calendário de fertilidade. Consultas com os maiores especialistas da cidade, exames invasivos que roubavam a dignidade, coquetéis de hormônios que desequilibravam o corpo e a mente, e a montanha-russa emocional de esperanças que nasciam a cada mês para morrerem em uma mancha de sangue e decepção. Cada resultado negativo era uma pequena morte, um tijolo a mais no muro que crescia silenciosamente entre eles. Henrique, com sua pragmática visão de mundo, tratava o assunto como mais um projeto que teimava em não dar certo, uma falha em seu planejamento de vida que o frustrava profundamente. Marina, por outro lado, sentia o peso em seu corpo, em sua alma, como uma falha intrínseca de sua feminilidade. Até que um dia a verdade se apresentou, não como uma solução, mas como uma sentença. Sentada em uma sala fria, de paredes brancas e cheiro de antisséptico, Marina ouviu as palavras do médico, um homem de cabelos grisalhos e olhar cansado, que parecia carregar o peso de todas as más notícias que já dera na vida. Ele deslizou os papéis sobre a mesa, apontando para colunas de números e termos técnicos que ela, depois de tanto tempo, já quase compreendia. Marina, eu preciso ser absolutamente claro com você, ele começou, a voz baixa e grave. Nós refizemos todos os seus exames. Você é perfeitamente saudável. Seu sistema reprodutivo é exemplar. Ela prendeu a respiração, uma faísca de esperança se acendendo em seu peito, mas o olhar do médico a apagou instantaneamente. O problema não é você. Os exames do seu marido mostram um quadro de azoospermia não obstrutiva. É uma condição definitiva. Sinto muito, mas Henrique é estéril. Estéril. A palavra ricocheteou dentro de sua cabeça, fria e cortante como um estilhaço de vidro. O chão daquela sala asséptica pareceu ondular e desaparecer sob seus pés. Não era uma questão de baixa contagem, não era algo que uma cirurgia ou um tratamento pudessem corrigir. Era definitivo. Um ponto final. Naquele instante, ela não sentiu raiva ou alívio por não ser a culpada. Sentiu um medo profundo e paralisante. Conhecia Henrique melhor do que ninguém. Conhecia seu orgulho, sua necessidade visceral de ser o provedor, o macho alfa, o homem que deixa um legado.
Aquele diagnóstico não seria apenas uma informação médica para ele. Seria um ataque direto à sua identidade, à essência de tudo o que ele acreditava ser. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa, com o zumbido do trânsito se misturando ao caos em sua mente, ela tomou uma decisão. Uma decisão nascida do amor, mas também do medo. Um ato de proteção que se tornaria sua prisão. Quando Henrique chegou tarde da noite, o cheiro de uísque caro e do cansaço do dia de trabalho impregnado em seu terno de linho, ele a encontrou sentada na penumbra da sala. Seus olhos, sempre tão focados e intensos, buscaram os dela com uma ansiedade contida. "E então, o que o doutor disse?" ele perguntou, a voz mais baixa que o usual, como se temesse a resposta. Marina ergueu o rosto, ensaiando a expressão de fragilidade que ele esperava. Ela respirou fundo, deixando uma lágrima solitária escorrer por seu rosto, o toque final em sua performance. "O problema é comigo, amor", ela sussurrou, a voz embargada pela dor que, embora real, vinha de uma fonte que ele jamais imaginaria. Eu não posso ter filhos. É definitivo." Henrique ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado, que pareceu durar uma eternidade. Marina podia ver a engrenagem de sua mente trabalhando, processando a informação, recalculando os planos. Por um momento, ela pensou que ele veria através da mentira, que seu instinto de predador detectaria a farsa. Mas então ele se aproximou, envolveu-a em um abraço firme, quase sufocante, e disse as palavras que ela tanto precisava e temia ouvir. "Isso não muda nada entre nós, meu amor. Nós vamos superar isso, juntos." Mas mudou. Mudou tudo. A mentira plantada naquela noite para proteger o ego dele começou a criar raízes venenosas, envenenando o solo de seu casamento. A primeira a regar essa planta tóxica foi Dona Vera, a mãe de Henrique, uma matriarca de gestos dramáticos e opiniões inabaláveis, que via o filho não como um homem, mas como a continuação de uma dinastia, a linhagem Duarte. A notícia da infertilidade de Marina foi a munição que ela precisava. Nos jantares de família, sua voz ressoava pela sala de jantar, cada palavra uma alfinetada disfarçada de conselho. "Um homem como o Henrique, com tudo o que ele construiu, precisa de um herdeiro, minha filha. É natural. A família Duarte sempre teve filhos homens para continuar o nome, para levar o negócio adiante." Ela olhava para Marina por cima dos óculos de grife, um sorriso condescendente nos lábios. "Você devia cuidar melhor da sua saúde, viu? Talvez procurar um tratamento alternativo, uma segunda opinião. Não se pode desistir assim." A Marina apenas sorria, um sorriso tenso que não alcançava os olhos, e apertava o guardanapo em seu colo até os nós dos dedos ficarem brancos. Henrique, sentado à cabeceira da mesa, permanecia em um silêncio cúmplice, nunca a defendendo, nunca contrariando a mãe. A pressão de Vera era implacável. E Henrique, o homem que enfrentava conselhos de administração e rivais de negócios sem piscar, tornava-se um menino dócil na presença da mãe. Aos poucos, ele começou a se afastar de Marina. As noites de trabalho se estenderam, as viagens de negócios se tornaram mais frequentes. Em casa, o silêncio se tornou a linguagem principal. Ele se irritava com coisas pequenas, a música que ela ouvia, o livro que ela lia na cama. O abraço, que antes era um porto seguro, tornou-se um gesto mecânico, desprovido de calor. O casamento deles se transformou em uma convivência fria, um contrato social mantido pela aparência, desprovido de amor, de cumplicidade e, principalmente, de sonhos compartilhados. Em uma noite de desespero, sentindo as paredes daquele apartamento luxuoso se fechando sobre ela, Marina tentou uma última vez. Sentaram-se na varanda, a brisa do mar trazendo um alívio momentâneo para a atmosfera pesada entre eles. "Henrique, e se a gente adotasse?"
ela sugeriu, a voz cheia de uma esperança frágil. Existem tantas crianças precisando de um lar, de amor. Nós poderíamos... Ele a interrompeu, sem sequer olhar para ela, o olhar fixo nas luzes distantes do Leblon. Sua voz foi fria, precisa, como a de um juiz proferindo uma sentença. Filho adotado não é o mesmo que sangue do nosso sangue, Marina. Não é a mesma coisa. A crueldade daquelas palavras a atingiu como um soco no estômago. Não era sobre ter uma família, era sobre ter um herdeiro de sangue, o sangue que ele, ironicamente, não podia fornecer. Naquela noite, ela chorou sozinha na varanda, um choro silencioso e amargo, enquanto observava as luzes do Rio de Janeiro se apagando no horizonte, uma a uma, como as esperanças de seu casamento. Ela se sentia uma fraude, uma guardiã de um segredo que a consumia, sem perceber que a verdadeira dor, o golpe final do destino, ainda estava por vir, aguardando o momento certo para se revelar da forma mais devastadora possível. 8 anos. O tempo, essa entidade abstrata e implacável, havia se encarregado de transformar o amor vibrante em uma rotina cinzenta, as promessas apaixonadas em ecos distantes. 8 anos de um casamento que para o mundo era um porto seguro, mas que para Marina havia se tornado uma ilha de solidão. Ela passara quase 3.000 dias sustentando as paredes de um lar que já ruíra por dentro, sorrindo em jantares enquanto sentia o veneno da sogra corroer sua alma, e indo para a cama todas as noites ao lado de um estranho que um dia fora o homem de sua vida. Ela se tornara uma especialista na arte da dissimulação, uma atriz em seu próprio drama, protegendo um segredo que, a cada dia, se tornava mais pesado, uma âncora que aprendia ao fundo de um oceano de mentiras e ressentimentos. A galeria de arte era seu único refúgio, o único lugar onde ela podia respirar, onde a beleza silenciosa das obras de arte não a julgava, não a cobrava, apenas existia, oferecendo um consolo mudo para seu coração fatigado. Até que, em uma noite particularmente abafada de janeiro, daquelas em que o ar do Rio de Janeiro parece pesado e denso, carregado de um calor que sufoca e de promessas de uma tempestade que nunca chega, o golpe final foi desferido. Henrique chegou em casa mais cedo do que o habitual. Não havia o som familiar de sua pasta de couro sendo jogada sobre a poltrona, nem o suspiro cansado de quem enfrentou um dia de batalhas corporativas. Ele entrou na sala em silêncio, os movimentos contidos, quase furtivos. Marina, que lia um catálogo de arte no sofá, sentiu a mudança na atmosfera antes mesmo de erguer os olhos. Havia uma calma em Henrique, uma tranquilidade calculada que era muito mais assustadora do que qualquer uma de suas explosões de irritabilidade. O olhar dele estava distante, como se ele a visse através de um vidro, uma figura do passado que ele já se preparava para deixar para trás. Marina, ele começou, a voz desprovida de qualquer emoção, o tom neutro de quem está prestes a apresentar um relatório de negócios. Eu preciso ser honesto com você. A palavra honesto, vinda dele, depois de anos de distanciamento e frieza, soou como um alarme de incêndio na mente dela. Ela fechou o catálogo lentamente, o coração começando a bater de forma descompassada, um tambor anunciando o desastre. Ele não se sentou. Permaneceu de pé, a postura ereta, as mãos nos bolsos da calça, como um executivo prestes a anunciar uma demissão. Eu conhecia alguém. As palavras flutuaram no ar por um instante, suspensas na tensão. Marina sentiu o sangue gelar em suas veias. Ela sabia que o casamento estava morto, mas a oficialização da morte era algo para o qual nunca se está preparado. Ele continuou, sem lhe dar tempo para respirar. O nome dela é Daline. E... Ele fez uma pausa, não por hesitação, mas para dar o peso dramático necessário ao que viria a seguir. Ela está grávida. Grávida.
A palavra explodiu no silêncio da sala, estilhaçando o que restava do mundo de Marina. Foi um som mudo, uma detonação interna que a deixou surda, cega, paralisada. O ar pareceu ser sugado de seus pulmões. Grávida. A ironia era tão brutal, tão perversamente cruel, que por um instante ela pensou estar em um pesadelo. O homem que ela protegera, o homem cuja esterilidade ela escondera do mundo e dele mesmo, agora estava diante dela, anunciando que seria pai. O filho que ela tanto sonhara, o filho pelo qual ela aceitara a culpa e a humilhação, agora crescia no ventre de outra mulher. Era um golpe tão preciso, tão letal, que não havia espaço para a dor, apenas para o choque absoluto. Henrique, completamente alheio ao cataclismo que provocara dentro dela, prosseguiu com sua lógica empresarial como se estivesse dissolvendo uma sociedade. Eu não quero te prejudicar, Marina. Longe de mim. Você foi minha esposa por 8 anos. A forma como ele usou o verbo no passado foi outra facada. Já conversei com meus advogados para resolver tudo da maneira mais tranquila possível. Faremos uma divisão justa dos bens, tudo conforme a lei. E eu vou garantir uma pensão generosa para você. Não quero que passe por nenhuma necessidade. Ele falava de pensão, de bens, de advogados, enquanto a única coisa que Marina conseguia ouvir era o eco da palavra grávida. Ela olhava para o rosto dele, para os lábios que se moviam com tanta naturalidade, e não reconhecia o homem à sua frente. Aquele não era o Henrique por quem ela se apaixonara, nem mesmo o marido frio e distante dos últimos anos. Aquele era um monstro de egoísmo, um homem tão cego pela própria vaidade que era incapaz de perceber a dimensão da ferida que acabara de abrir. Grávida, ela conseguiu repetir, a voz um fiapo, um sopro embargado que mal conseguiu atravessar seus lábios trêmulos. A pergunta não era de dúvida, mas de pura incredulidade. Era a tentativa de sua mente de assimilar o impossível. Henrique apenas assentiu com a cabeça, um gesto simples, quase impaciente, como se confirmasse um detalhe trivial. Ele não viu o abismo que se abriu sob os pés dela. Não percebeu que, com aquele gesto, ele não estava apenas terminando um casamento, mas demolindo a vida de uma mulher que sacrificara a própria verdade por ele. Para ele, era o início de sua nova família, a realização de seu maior desejo. Para ela, era a prova final de que seu amor, seu sacrifício, sua vida inteira ao lado dele, não haviam significado absolutamente nada. Naquela noite, não houve gritos, não houve discussão. A dor de Marina era tão profunda que se tornou silenciosa. Enquanto Henrique fazia um telefonema no escritório, provavelmente para Daline, para anunciar que o caminho estava livre, Marina subiu para o quarto. Ela se moveu como um autômato, o corpo funcionando no piloto automático enquanto a mente estava em ruínas. Abriu o closet, ignorando as fileiras de roupas de grife e sapatos caros, e pegou uma pequena mala de viagem, a mesma que usara em sua lua de mel. Colocou dentro algumas peças de roupa, um livro, seus documentos. Cada gesto era metódico, desprovido de sentimento. Ela não estava fugindo. Estava se libertando. Ao passar pela sala, ele ainda estava ao telefone, de costas para ela. Ele não a viu sair. Não ouviu a porta se fechar suavemente, o clique final de seu casamento. Dentro do táxi, o cheiro de couro sintético e de aromatizante de carro a trouxe de volta à realidade. As luzes da orla da Barra da Tijuca, que tantas vezes haviam sido o cenário de seus passeios de mãos dadas no início do namoro, agora passavam pela janela como borrões de neon, misturando-se às lágrimas que finalmente começavam a escorrer por seu rosto. Eram lágrimas silenciosas, quentes, que não traziam alívio, apenas a constatação do fim. O amor que ela sentia por Henrique, aquele amor que a levara a mentir, a suportar, a se anular, havia finalmente se extinguido, transformado em cinzas pela traição e pela crueldade.
O casamento acabara. A vida que ela conhecia acabara. Mas enquanto o táxi a levava para longe, para um futuro incerto, uma única certeza permanecia, pulsando dentro dela como um segredo sombrio e poderoso. O amor estava morto, mas a verdade que ela carregava ainda estava viva. E pela primeira vez, Marina se perguntou o que aconteceria quando essa verdade finalmente viesse à luz. Os primeiros dias foram um borrão de silêncio e sombras. Marina se refugiou no antigo apartamento de solteira de sua família, em Laranjeiras, um lugar que guardava as memórias de uma vida anterior, mais simples e talvez mais feliz. O espaço, com seus móveis clássicos e o cheiro familiar de livros e madeira encerada, deveria ser um refúgio, mas rapidamente se transformou em uma cela. As persianas permaneciam fechadas, bloqueando a luz vibrante do Rio de Janeiro, como se a alegria da cidade fosse uma afronta à sua dor. O telefone tocava incessantemente. Amigos preocupados, familiares curiosos, o advogado de Henrique com sua voz polida e impaciente, mas ela o ignorava, deixando que as chamadas se perdessem na caixa postal. Ela dormia em espasmos, acordando no meio da noite com o coração acelerado, a palavra grávida ecoando em sua mente como um mantra cruel. A comida não tinha gosto, o café não a despertava. Ela se movia pelo apartamento como um fantasma, o corpo presente, mas a alma vagando por um limbo de choque e incredulidade. A dor era uma presença física, uma pressão constante no peito que dificultava a respiração. Mas o tempo, esse curandeiro implacável e sábio, não permite que nenhuma dor permaneça em seu estado bruto para sempre. Ele a desgasta, a lapida, a transforma. Lentamente, como o sol que insiste em encontrar uma fresta na persiana, a névoa do desespero começou a se dissipar. O choque deu lugar a uma tristeza profunda, e a tristeza, por sua vez, começou a se solidificar em algo mais frio, mais duro, a raiva. E com a raiva veio a razão. Marina começou a se forçar a sair da cama, a abrir as janelas, a sentir o sol em sua pele. Ela voltou a frequentar sua galeria, não para trabalhar, mas para se cercar de beleza, para se lembrar de que ainda existia um mundo fora de sua bolha de sofrimento. Os funcionários a tratavam com uma delicadeza cautelosa, desviando o olhar sem saber o que dizer. A notícia da separação já era um sussurro nos círculos sociais que ela e Henrique frequentavam. Ela era, agora, a esposa abandonada, a figura trágica da história. Foi em uma tarde cinzenta, durante um desses esforços para voltar à normalidade, que o destino moveu sua primeira peça. Marina estava sentada em um café charmoso no Leblon, tentando se concentrar em um livro, quando encontrou Beatriz, uma arquiteta que era uma de suas clientes mais antigas e falantes. Beatriz, com sua energia contagiante e sua total falta de filtro, sentou-se à sua mesa sem ser convidada, já disparando uma torrente de palavras. Marina, querida, que bom te ver. Fiquei sabendo. Sinto muito, de verdade. Henrique é um idiota, sempre achei. Marina forçou um sorriso, preparando-se para o interrogatório solidário. Mas o que veio a seguir não foi uma pergunta, mas uma informação, jogada no ar de forma casual, entre um gole de cappuccino e uma mordida em um macaron. Beatriz falava sobre um projeto que estava desenvolvendo e, de repente, conectou os pontos de uma forma que só a fofoca de alta sociedade consegue fazer. E o pior é que ele caiu num golpe tão velho, não é? Essa moça nova dele, a Daline, isso, figura conhecida no nosso meio, sabe? Bonita, ambiciosa, mas com uma reputação, digamos, complicada. Marina, que até então ouvia com metade da atenção, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela se inclinou para frente, subitamente atenta. Beatriz, percebendo que havia capturado sua audiência, baixou a voz, adquirindo um tom conspiratório. Pois é,
Antes de aparecer com o Henrique, dizem as más línguas que ela teve um caso tórrido com um corretor de imóveis, um cara casado, da zona oeste. O romance acabou de forma abrupta e o sujeito simplesmente evaporou. Sumiu do mapa, bem na época em que a barriga dela deve ter começado a aparecer. Estranho, não? O coração de Marina começou a bater forte, um ritmo acelerado e pesado contra suas costelas. O zumbido do café ao redor desapareceu, e a única coisa que ela conseguia ouvir era a voz de Beatriz e o som de peças de um quebra-cabeça se encaixando em sua mente. Um corretor, casado, que sumiu quando a gravidez se tornou evidente. A lógica era cruel, mas irrefutável. Daline, a mulher que roubara seu marido e seu sonho, não era uma amante apaixonada, era uma estrategista, uma caçadora. Ela havia se envolvido com outro homem, um homem sem os recursos ou o status de Henrique. Quando se viu grávida e abandonada por ele, não entrou em pânico. Ela mirou mais alto. As peças se encaixavam com uma precisão aterrorizante. Daline sabia da obsessão de Henrique por um herdeiro. Sabia da pressão que Dona Vera exercia. Sabia que o casamento dele com Marina estava em frangalhos, um alvo fácil. Ela não precisou seduzir Henrique. Ela apenas se apresentou como a solução para o seu maior problema, a resposta para sua maior vaidade. Ela lhe ofereceu um filho. E Henrique, o grande empresário, o homem que se orgulhava de sua perspicácia e de sua capacidade de farejar um mau negócio a quilômetros de distância, havia caído como um iniciante. Ele não questionou, não duvidou. Por quê? Porque a ideia de ser pai, de ter um filho com seu sangue, era tão inebriante que cegou seu julgamento. Ele queria tanto acreditar que era viril, que era capaz de gerar um herdeiro, que aceitou a história dela sem pestanejar. A mentira de Daline era o antídoto perfeito para a ferida secreta que ele nem sabia que tinha. Marina sentiu uma onda de algo que não era alegria nem vingança, mas uma espécie de clareza vertiginosa. A dor da traição ainda estava lá, mas agora era acompanhada por uma sensação de poder. O segredo que ela guardara por 8 anos, a mentira que ela construíra para protegê-lo, era agora a única arma que poderia destruí-lo. Ela olhou para Beatriz, que já havia mudado de assunto e agora reclamava do trânsito, e sentiu como se tivesse acabado de despertar de um longo sono. A mulher frágil e abandonada estava desaparecendo, e em seu lugar, uma nova Marina começava a emergir das cinzas de seu casamento. Uma Marina que entendia o jogo, uma Marina que tinha a carta mais alta na mão. Ela pagou a conta, despediu-se de Beatriz com uma calma que a surpreendeu e caminhou pelas ruas de Ipanema, não mais como uma vítima, mas como alguém que acabara de descobrir o roteiro da peça e estava prestes a reescrever o final. O céu, antes cinzento, parecia se abrir. E pela primeira vez em muito tempo, Marina não olhou para o chão enquanto andava. Ela ergueu a cabeça, respirou fundo o ar salgado do mar e sorriu. Um sorriso frio, calculista e cheio de possibilidades. A caça estava prestes a virar. Naquela mesma noite, o apartamento em Laranjeiras, antes uma prisão de melancolia, transformou-se em um quartel-general. A apatia que a dominara deu lugar a uma energia febril, uma clareza de propósito que ela não sentia há anos. Marina não se movia mais como um fantasma. Seus passos eram firmes, seus gestos decisivos. Ela foi até o antigo escritório de seu pai, um cômodo que mal havia entrado desde que se mudara para lá. Havia uma escrivaninha de mogno maciço, imponente, e foi em sua última gaveta no fundo, sob pilhas de documentos antigos e fotografias de família, que ela encontrou o que procurava. Uma pasta de papelão fina e discreta, sem nenhuma identificação. Suas mãos não tremeram quando a abriram. Lá dentro, protegidos por um plástico transparente, estavam os papéis que haviam selado seu destino 8 anos antes.
Os laudos médicos, já com as bordas amareladas pelo tempo, pareciam artefatos de uma vida passada. Ela os espalhou sobre a superfície polida da escrivaninha, à luz do abajur, incidindo sobre os termos técnicos e os gráficos que um dia a aterrorizaram. E lá estava, em negrito no final da página principal, o nome dele, Henrique Duarte. E ao lado, o diagnóstico, frio e inequívoco como uma lápide. Azoospermia não obstrutiva, esterilidade irreversível. Por longos minutos, Marina apenas olhou para aqueles papéis. Uma torrente de emoções a invadiu. Havia a dor fantasma dos anos de humilhação, a lembrança vívida do olhar de pena de sua sogra, o peso de cada sorriso forçado. Mas, sobrepondo-se a tudo isso, surgiu um sentimento novo e complexo, uma mistura de pena e libertação. Pena daquele homem tão poderoso e tão frágil, cuja arrogância o tornara cego. E libertação, por finalmente perceber que a corrente que aprendia a ele não era o amor, mas o peso daquele segredo, e ela estava prestes a se livrar dele. Com uma calma cirúrgica, ela pegou uma folha de papel de carta de alta gramatura e uma caneta tinteiro, ferramentas de um mundo que parecia pertencer mais a seus pais do que a ela. Sua caligrafia, sempre elegante e fluida, saiu firme, sem um único tremor. Ela não escreveu um desabafo, não derramou sua dor no papel. A vingança, ela percebeu, é um prato que se serve frio e suas palavras seriam o gelo. Escreveu apenas uma frase, curta, direta e devastadora, uma semente de dúvida plantada no solo fértil da vaidade masculina. Antes de comemorar a paternidade, confirme se ela é mesmo sua. Ela não assinou. Não precisava. Ele saberia quem havia enviado. Dobrou a carta, colocou-a junto com as cópias de todos os laudos médicos dentro de um grande envelope pardo e o lacrou. Aquele envelope não continha apenas papéis. Continha o fim de uma era, a detonação de uma bomba-relógio que ela mesma havia montado. No dia seguinte pela manhã, ela contratou um serviço de motoboy, instruindo-o a entregar o pacote diretamente nas mãos de Henrique em seu escritório no coração da Faria Lima, o epicentro do poder corporativo de São Paulo, para onde ele havia expandido seus negócios. Ela imaginou a cena, o envelope pardo contrastando com a decoração minimalista e cara de sua sala, a curiosidade dele ao abri-lo, a confusão inicial ao ver os laudos e então o choque ao ler a única frase da carta. Ela imaginou seu rosto, a máscara de confiança se quebrando, a dúvida se instalando em seus olhos. Depois de despachar o mensageiro, Marina não sentiu ansiedade. Sentiu paz, uma calma estranha, como a que precede uma grande tempestade. Ela foi para sua galeria, conversou com artistas, atendeu clientes e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se inteira, dona de si mesma. A verdade estava a caminho e não havia nada que ela ou ninguém pudesse fazer para detê-la. As horas se arrastaram com uma lentidão torturante. O sol da tarde já começava a baixar, quando seu celular, esquecido no fundo da bolsa, vibrou. O nome que brilhou na tela fez seu coração dar um salto, mas ela atendeu com a mão firme. Alô? Do outro lado da linha, o silêncio. Um silêncio carregado de ruídos, de uma respiração ofegante, de um mundo desmoronando. E então, a voz dele. Mas não era a voz do empresário arrogante, nem do marido indiferente. Era a voz de um homem ferido, quebrado. Uma voz trêmula, chocada, quase irreconhecível. Marina, ele sussurrou, como se testasse a realidade da situação. Esses papéis, isso é verdade? É, ela respondeu, a voz firme como aço. Você sabia? Ele gaguejou, a incredulidade se misturando à raiva. Esse tempo todo, 8 anos, por que, Marina? Por que você não me contou?
A pergunta, a acusação implícita de que ela era a culpada por sua ignorância, acendeu a chama final da raiva em Marina. Toda a dor, toda a humilhação, toda a solidão dos últimos anos se condensaram em sua resposta. Ela se levantou e caminhou até a janela da galeria, olhando o movimento da rua, mas vendo apenas o rosto dele em sua mente. Sua voz saiu calma, mas cada palavra era uma lâmina afiada. Eu não te contei porque eu te amava, Henrique, porque eu conhecia seu orgulho doentio e achei que nosso amor era forte o suficiente para superar a verdade. Achei que proteger você era mais importante do que qualquer outra coisa. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Mas você me provou, da forma mais cruel possível, que eu estava errada. Você me ensinou que para você o orgulho sempre valeu mais do que o amor. Agora viva com a sua verdade. E antes que ele pudesse responder, ela desligou. Os dias que se seguiram foram de um silêncio ensurdecedor. Marina sabia que Henrique, o homem que precisava de provas e contraprovas para tudo, não descansaria. Ele faria o exame. A dúvida, uma vez plantada, é como um câncer. Ou você a remove cirurgicamente, ou ela te consome por dentro. Cerca de uma semana depois, o advogado de Henrique a contatou. A voz dele, antes tão arrogante, era agora contida, quase respeitosa. Ele queria marcar uma reunião para discutir os novos termos do divórcio. Marina entendeu o recado. O resultado havia chegado. Ela não precisou ouvir da boca dele. A notícia se espalhou como fogo em palha seca pelos círculos que eles frequentavam. Henrique, movido por um misto de fúria e humilhação, havia confrontado Daline. A cena, segundo os boatos, fora dramática. Ele, com o resultado do exame de DNA em mãos, um papel que provava com 99,9% de certeza que ele não era o pai. Ela, tentando negar, depois chorando e, por fim, admitindo a farsa. O resultado era exatamente o que Marina já sabia. O que o destino havia escrito em letras miúdas no contrato de seu casamento. O filho não era dele. A paternidade que ele celebrara, o herdeiro que ele prometera à sua mãe, a nova família que ele usara para descartar sua esposa de 8 anos... Tudo não passava de uma ilusão, uma miragem construída sobre a areia movediça de seu próprio ego. A bomba havia explodido e os estilhaços mal começavam a se assentar. A notícia da dupla traição de Henrique Duarte não se espalhou. Ela detonou. No universo hermético e cruel da alta sociedade carioca, onde a reputação é um ativo mais valioso que ações na bolsa, a história era simplesmente irresistível. Tinha todos os elementos de uma tragédia grega com toques de novela das 9. O marido poderoso que abandona a esposa de anos por uma amante mais jovem e grávida, apenas para descobrir que a esposa infértil era na verdade fértil, e que ele, o macho alfa, era estéril, e que o filho, o tão sonhado herdeiro, era fruto de uma fraude. O escândalo vazou para além dos jantares e dos grupos de WhatsApp. Chegou aos ouvidos de seus sócios, que começaram a olhá-lo com uma mistura de pena e desconfiança. Se ele fora tão facilmente enganado na vida pessoal, que garantias tinham de sua perspicácia nos negócios? Chegou aos seus rivais, que sorriam abertamente em reuniões, saboreando sua humilhação pública. O empresário antes admirado, o homem cuja trajetória era sinônimo de sucesso e virilidade, tornou-se da noite para o dia uma piada. A piada do homem traído 2 vezes. Uma pela ganância da amante, outra, e de forma muito mais profunda, pela própria arrogância. Enquanto o império de Henrique tremia, Daline, a arquiteta de toda a farsa, executou seu plano final. Percebendo que o jogo havia acabado, ela não esperou pela fúria completa de Henrique. Em uma noite, enquanto ele se afogava em uísque e autopiedade em sua cobertura, ela simplesmente desapareceu.
Levou consigo não apenas suas roupas e pertences, mas também uma quantia substancial de dinheiro que ele, em sua euforia de futuro pai, havia lhe transferido para garantir o conforto do bebê. Ela limpou as contas conjuntas que haviam aberto, vendeu as joias que ele lhe dera. Foi uma operação limpa, rápida e eficiente. Daline não deixou rastros, apenas o eco de sua risada e um apartamento cheio de móveis de bebê caríssimos e nunca usados, monumentos silenciosos à estupidez de Henrique. Ele era agora um rei deposto em um castelo vazio, assombrado por fantasmas que ele mesmo criara. Para Marina, a vida, paradoxalmente, encontrou um novo ritmo de paz. O divórcio, que antes se arrastava em negociações hostis, foi resolvido com uma velocidade surpreendente. O advogado de Henrique, agora dócil, aceitou todos os termos propostos por ela sem contestar. A divisão de bens foi mais do que justa, foi generosa. Era o preço do silêncio, uma tentativa desesperada de Henrique de conter os danos, de comprar a discrição de Marina. Mas ela não queria o dinheiro dele por vingança. Queria apenas o que era seu por direito, para poder virar a página e reconstruir sua vida longe da sombra dele. Ela se dedicou inteiramente à galeria, mergulhando no trabalho com uma paixão renovada. Organizou novas exposições, descobriu novos artistas e o espaço em Ipanema floresceu, tornando-se um ponto de encontro ainda mais vibrante para os amantes da arte. Ela estava se curando, não esquecendo, mas transformando a dor em força, as cicatrizes em sabedoria. Passaram-se meses. O outono chegou ao Rio, trazendo consigo uma luz mais suave e noites mais frescas. O escândalo de Henrique Duarte já não era a notícia do dia. Tornara-se uma história antiga, substituída por novos dramas e novas fofocas. Foi em uma tarde assim, enquanto Marina supervisionava a montagem de uma nova exposição, que ele apareceu. A figura que se postou na entrada da galeria era uma sombra do homem que ela conhecera. Henrique estava mais magro, os ombros curvados sob o peso de um terno caro que agora parecia grande demais para ele. Havia olheiras profundas sob seus olhos, e seu cabelo, antes impecavelmente penteado, tinha fios grisalhos que ela nunca vira. Ele parecia envelhecido, não meses, mas anos. O olhar, antes tão penetrante e seguro, estava agora perdido, carregado de um arrependimento palpável. Ele caminhou lentamente em sua direção, os passos incertos sobre o piso de cimento polido. Os funcionários da galeria pararam o que estavam fazendo, o silêncio se instalando no ambiente. Marina sentiu o olhar de todos sobre ela, mas manteve-se calma, o coração batendo em um ritmo constante. Ela não sentiu medo nem raiva. Apenas uma distância fria, como se olhasse para um personagem de um livro que terminara de ler há muito tempo. Marina, ele começou, a voz rouca, fraca. Podemos conversar? Ela assentiu brevemente e o conduziu até seu pequeno escritório nos fundos da galeria, um espaço envidraçado com vista para um jardim interno. Fechou a porta, garantindo-lhes privacidade. Ele permaneceu de pé, as mãos se retorcendo nervosamente. Eu fui um idiota, ele disse, as palavras saindo em um jorro, como se estivessem presas em sua garganta há meses. Um idiota arrogante e cego. Eu me deixei levar pela vaidade, pela pressão da minha mãe, por essa ilusão estúpida de ser pai, de ter um herdeiro. E, no processo, eu perdi a única coisa que realmente importava. Eu perdi você. Marina ouviu em silêncio, o rosto impassível. Não havia lágrimas em seus olhos, não havia um tremor em seus lábios. A mulher que choraria com aquelas palavras, que talvez sentisse uma pontada de compaixão, havia morrido naquela noite em que ele anunciara a gravidez de outra. A mulher que estava ali agora era uma sobrevivente, e sobreviventes não se dão ao luxo de reviver o passado. Quando ele terminou, o silêncio pesou no ar.
Ele a olhava com uma súplica desesperada, esperando uma reação, qualquer reação. E ela lhe deu uma, mas não a que ele esperava. Henrique, ela disse, a voz calma e cortante, o que você perdeu não foi a chance de ser pai. Você poderia ter sido pai de uma criança adotada, se realmente quisesse uma família. O que você perdeu foi a chance de ser um homem de verdade. Um homem que valoriza a parceira que tem ao lado, que a defende, que constrói uma vida baseada em amor e respeito, e não em aparências e expectativas dos outros. As palavras dela o atingiram com mais força do que um tapa. Ele recuou um passo, como se tivesse sido fisicamente golpeado. Em um gesto instintivo, ele estendeu a mão para tentar segurar a dela, um último apelo por contato, por perdão. Mas ela se afastou. Um movimento sutil, mas definitivo, firme, sem rancor, mas estabelecendo uma fronteira intransponível. Você destruiu o que eu levei 8 anos para proteger, ela continuou, o tom ainda nivelado. Eu construí uma mentira por amor a você, e você a demoliu por amor ao seu próprio ego. Não há como voltar disso. Agora, cada um de nós precisa seguir o caminho que escolheu. Foi então que ele desmoronou. O último resquício de sua compostura se foi, e Henrique chorou. Não eram as lágrimas calculadas de um manipulador, mas os soluços guturais e feios de um homem que perdeu tudo e sabe que a culpa é inteiramente sua. Ele cobriu o rosto com as mãos, o corpo sacudindo com a força do pranto. E Marina apenas observou. Dessa vez, as lágrimas dele não a comoviam. Eram apenas água salgada, a consequência inevitável de suas próprias escolhas. Ela esperou que ele se acalmasse e então, com a mesma calma com que o recebera, abriu a porta de seu escritório. O recado era claro, a conversa havia terminado, e com ela, qualquer possibilidade de um futuro juntos. A poeira do escândalo assentou, mas deixou uma paisagem irreconhecível. Henrique tornou-se uma figura reclusa, um fantasma em sua própria vida. Marina, por outro lado, sentia uma urgência crescente de respirar um ar novo, um ar que não estivesse impregnado com as memórias de sua vida passada. O Rio de Janeiro, com sua beleza exuberante e suas feridas sociais, começou a parecer pequeno demais, barulhento demais. Ela precisava de silêncio. Não o silêncio opressor de seu casamento, mas um silêncio curativo, preenchido pelos sons da natureza. E assim, alguns meses depois daquela última e patética visita de Henrique, ela fez as malas novamente. Desta vez, não era uma fuga, mas uma busca. O destino, Paraty. Uma cidade que sempre habitara seus sonhos, com suas ruas de pedra, seu ritmo lento e a promessa do mar. Ela não comprou uma mansão no condomínio mais exclusivo. Alugou uma casinha caiada de branco, simples e charmosa, com janelas azuis que se abriam para um pequeno jardim e para o som distante das ondas. Deixou a galeria sob a gerência de sua funcionária mais confiável, mantendo-se conectada apenas o suficiente para garantir que seu legado continuasse, mas distante o bastante para que as demandas do mundo da arte não a sufocassem. Em um dos cômodos da casa, instalou um torno de cerâmica. E ali, com as mãos mergulhadas no barro frio e úmido, Marina começou o verdadeiro processo de se reconstruir. Cada peça que ela moldava era uma meditação. Ela aprendia a centralizar o barro, a sentir seu peso, a aplicar a pressão certa para que ele subisse e ganhasse forma. E no processo, ela estava se recentralizando, encontrando seu próprio eixo, transformando a massa informe de sua dor em algo com propósito e beleza. O cheiro de terra molhada e o som hipnótico do torno se tornaram sua terapia, mais eficazes do que qualquer conversa ou conselho. Henrique, no entanto, não compreendia o silêncio. Para um homem como ele, o silêncio era um vácuo a ser preenchido, um problema a ser resolvido. Ele não desistiu. Sua persistência era metódica, quase desesperada. Começou com mensagens de texto, longas e suplicantes, que chegavam em seu celular e eram ignoradas.
Depois vieram os e-mails, verdadeiras dissertações sobre seu arrependimento, detalhando cada erro, cada falha, cada momento de cega arrogância. Marina os deletava sem ler. Então, ele descobriu seu endereço em Paraty. Flores começaram a chegar, buquês extravagantes de orquídeas e rosas que pareciam deslocados, quase ofensivos, na simplicidade de sua nova vida. Ela os entregava à vizinha, uma senhora de sorriso fácil que os aceitava sem fazer perguntas. Por fim, vieram as cartas, escritas à mão em papel timbrado, a caligrafia dele agora instável, quase infantil. Eram promessas de um novo homem, de uma nova vida, de que tudo poderia ser diferente. Marina nunca respondeu, nenhuma palavra, nenhum sinal. Para Henrique, esse silêncio era uma tortura, um mistério que ele não conseguia decifrar. Para ela, era a mais pura forma de sanidade. Ela preferia o som ritmado das ondas quebrando na areia, o canto dos pássaros em seu jardim, o zumbido de seu torno de cerâmica. Preferia o silêncio da praia, as promessas vazias de um homem que só aprendeu o valor do amor depois de tê-lo destruído. Ele não entendia que ela não o odiava. O ódio ainda é uma conexão, uma energia gasta com o outro. O que ela sentia era muito mais definitivo: indiferença. Ele havia se tornado irrelevante. Em uma tarde dourada, enquanto o sol começava sua descida preguiçosa sobre a baía de Paraty, pintando o céu e o mar com tons de laranja e púrpura, Marina estava sentada na areia, observando os barcos de pesca retornando lentamente ao cais. Uma de suas peças de cerâmica, um pequeno vaso rústico, estava em suas mãos. Ela o virava, sentindo a textura, as pequenas imperfeições que o tornavam único. Uma lágrima solitária, a primeira em muito tempo, escorreu por seu rosto. Mas não era uma lágrima de tristeza. Era de gratidão. Ela olhou para o horizonte, para a vastidão da água se encontrando com o céu, e sussurrou para o vento, para o mar, para si mesma. Às vezes o perdão é liberdade, mas nem sempre é recomeço. Naquele momento, ela o perdoou. Não por ele, mas por ela. Perdoou Henrique por sua fraqueza, por sua arrogância, por toda a dor que ele causou. Perdoou sua sogra por sua crueldade, perdoou Daline por sua trapaça, e o mais importante, perdoou a si mesma por ter acreditado em uma mentira, por ter se anulado em nome de um amor que não merecia tal sacrifício. O perdão foi o ato final de soltar a âncora. A corrente se partiu e ela estava finalmente e completamente livre. Mas a liberdade não significava voltar atrás. Significava seguir em frente, sozinha, inteira, em paz. O barco de seu amor por Henrique não estava apenas naufragado. Ele havia se desintegrado no fundo do oceano e ela não tinha nenhum desejo de mergulhar para resgatar os destroços. E agora, eu quero muito saber a sua opinião. Olhando para toda essa jornada, para a dor, a mentira, a traição e, finalmente, a libertação. Se você estivesse no lugar da Marina, com tudo o que ela passou e aprendeu, você perdoaria o Henrique? E mais do que isso, você daria a ele uma segunda chance? Deixa seu comentário aqui embaixo, eu vou adorar ler cada um deles. E se essa história te tocou, se te fez refletir, a melhor forma de me agradecer é deixando o seu like e, claro, se inscrevendo no canal. Muito obrigado e até a próxima.